Bom dia, queridos alunos. Nós vamos retomar as aulas de História do sétimo ano, trabalhando com o feudalismo, né? Esse grande modelo econômico, político e social que vai ser claramente identificado com a Idade Média. Nós estamos tratando aqui do século XI até o século XIII. Para a aula de hoje, a proposta é nós trabalharmos com a querela das investiduras, né? O conflito que vai haver entre o Império Germânico e o Papado. Para isso, eu vou ter, então, como base bibliográfica esse livro aqui, História das Civilizações, que é um livro bastante político, né? Muitos nomes, muitas datas, mas dois livros mais fáceis de ler, né? O Ano 1000, do George Duby, que trabalha com fontes primárias, né? Ou seja, ele traz relatos de cartas dessa época e a partir dessas cartas ele tenta analisar essa passagem do milênio. E um outro livro com o mesmo nome, né? Ano 1000, esse aqui do Robert Lassey, que já é uma literatura mais moderna, né? Uma linguagem mais jornalística, que ele trabalha em meses e daí vai traçando um panorama dessa Idade Média. Bom, para essa aula aqui eu deixei um áudio contando a história dessa disputa entre o imperador e o papa, né, a querela das investiduras, e aqui nesse vídeo vamos trabalhar um pouco o contexto que vai levar a esse conflito. Então no áudio nós temos o conflito em si e suas consequências, e aqui um contexto para dar uma dimensão de que por que ocorreu esse processo. Esse contexto nós vamos trabalhar então com duas esferas, o do Sacro Império Romano Germânico, né, uma esfera política, e o que acontecia com a Igreja Católica na esfera religiosa. Então, nós temos que lembrar que nessa Idade Média, a figura do imperador e do papa era visto como uma única pessoa, né, uma única entidade, uma única alma, por assim dizer, mas em duas pessoas. Então, o papa e o imperador eram praticamente vistos pela população como uma mesma figura simbólica, uma mesma alma. No Sacro Império Romano Germânico, aquilo que hoje nós conhecemos como a Alemanha, né, mas na época era uma reunião de pequenos reinos, vai emergir, né, assumir o trono, um monarca chamado Henrique II, e ele vai procurar então manter a integridade política desse reino. Ele vai conseguir fazer isso, mas como que ele faz? Através do apoio explícito dos bispos, né? Ele vai contar com o apoio da igreja, né, através dos bispos, dos clérigos, os quais serão muito enriquecidos, né? Então ele passa dinheiro, né? Ele garante esses tesouros, né? Terras, doações, que sejam para esses sacerdotes. Em troca, ele consegue desses sacerdotes o apoio para reconhecer ele como imperador e garantir então assim a unidade. Ele consegue também, do ponto de vista político, essa relação, né, essa unidade, intensificando as rotas comerciais com a Itália. Isso aqui é bastante importante, né? Essas rotas comerciais com o Mediterrâneo vão levar depois a um conflito, né, de interesses entre os germânicos e os italianos, né, ou os francos mesmos, o pessoal ali do Mediterrâneo. Essa consolidação com os bispos levará à formação de uma nova categoria social, que nós chamamos de ministeriales, né? Do que se trata aqui? É aquela pequena nobreza, né? Não os condes, não os duques, né? A pequena nobreza que passa a trabalhar para o governo, atender os interesses do governo, mas no caso com funções eclesiásticas, né? Então, o que o Henrique faz? Ele começa a nomear pessoas dessa pequena nobreza para se aproximarem do governo através de funções religiosas. Então, há uma intromissão do governo político dentro da questão religiosa. E o seu sucessor, Henrique III,
ele tem um outro desejo, né, de incorporar a igreja como um instrumento de governo. Então, ele quer fazer com que a igreja seja submissa aos interesses do imperador. Mas como que ele vai fazer isso, né? Para ele fazer isso, ele vai ter que fazer uma reforma na igreja, garantir que a igreja obedeça a ele. Como ele vai fazer isso? Essa reforma, ela vai se dar através da mudança na escolha dos papas, né? O imperador agora vai nomear, vai indicar os candidatos à eleição papal, né? E nesse caso ele vai conseguir fazer um primeiro papa alemão, né? Clemente II, eleito papa em 1046. Vai dar início aos chamados papas transalpinos, né? Papas que não são vinculados à Itália, a Roma. Esse novo papa, Clemente II, ele vai procurar fazer essa reforma, atacando duas grandes questões na Igreja Católica que tinha até então. A questão da simonia, que era a venda de cargos, né? As pessoas, não necessariamente padres, mas bispos, cardeais, eram cargos vendidos, né? Normalmente o segundo filho do nobre, né? Porque o primeiro filho herdava tudo, o segundo não ganhava nada. Então o que a família fazia? Colocava o segundo filho dentro da igreja, mas comprava esse posto. Isso se chamava simonia e passou então a ser combatido pelo Papa Clemente II. Da mesma forma que o nicolaísmo, que era uma recusa dos padres em fazer o celibato, né? Muitos padres casavam, muitos padres se envolviam com mulheres. Então, o que o Clemente II tentou fazer era uma reforma na Igreja Católica, atacando esses dois pontos. Por que ele precisava atacar esses dois pontos? Justamente porque dá uma legitimidade para esses novos papas que estão vinculados agora com o imperador e, ao mesmo tempo, dar uma satisfação para a sociedade, né? A igreja era sofria bastante queixas da população, porque ela estava se afastando cada vez mais dos seus princípios. E quanto mais ela se afastava dos seus princípios, quanto menos ela era presente no campo, mais abria espaço para antigas tradições, seja pagãs, mas também muitas questões de magia, questão de superstição, né, feiticeiras, bruxas, algum tipo de religião alternativa. Então havia por parte da igreja também uma necessidade de reforma nos seus costumes, e isso vai levar ao surgimento de várias entidades da igreja católica, né? Entidades vinculadas muitas vezes a obras sociais, a caridade, ou mesmo ao estudo, né? Vamos se aprofundar na literatura religiosa. Dentro desses grupos, quem começou a ter muita força era o mosteiro de Cluny, na França, né? Esse mosteiro passou a ter muita influência, né, sobre várias outras regiões da Igreja Católica, vários outros mosteiros. Ele pregava uma igreja que se libertasse desse mundo e, para que isso acontecesse, né, começou a defender uma centralização da igreja, né? Então a Igreja Católica, que era bastante dispersa, né, tinha uma doutrina cristã, mas não havia um controle administrativo. A partir do Cluny, né, desse mosteiro, começou a se ter uma necessidade de centralizar essa organização. Então aí tu percebe que começa a ter um problema, né? De um lado o imperador controlando o papado, de outro lado a igreja querendo se fortalecer através da centralização. Morre Henrique III e assume, né, chega ao trono Henrique IV, mas ele é muito novo, né? Ele é jovem, ele não pode governar, né? Então há uma regência, né? Criança não governa, ele tem que assumir chegar à maioridade. E nesse período de regência, onde ele não pode governar de fato ainda, começa a haver um conflito de interesses entre dois bispos, o bispo de Colônia e o bispo de Bremen, né? Que servem como tutores dele. E nesse conflito de interesses se abre espaço para que senhores, né, outros condes, outros príncipes, passem a questionar o poder de Henrique IV. Ou seja, ele está extremamente frágil. E aí sim abre espaço para a querela das investiduras, né? O Papa Nicolau II,
ele aproveita essa questão de fragilidade e no Concílio de 1059 ele determina que as eleições para o Papa são reservadas apenas para os bispos, né? Tira essa intromissão do imperador. A partir daí, então, nós temos já com Henrique IV na sua maioridade o conflito aberto contra o Alexandre II, o novo Papa. Quer dizer, por quê? Porque o Alexandre II quer ampliar cada vez mais essas reformas de Cluny. E ao ampliar essas reformas de Cluny, ele vai atingir a Igreja Católica dentro da Alemanha. E ele começa a dizer que lá na Alemanha, os bispos, os padres alemães, eles têm que obedecer o Papa e não necessariamente o imperador. Quer dizer, dentro da Alemanha, essa questão religiosa começa a se confundir com uma questão política. Um novo Papa assume, né, Gregório VII, e aí sim o conflito se torna inevitável, a ponto do Papa destituir o clero que é investido, né? Por isso que é querela das investiduras, né? Essa investidura significa que são os bispos, os padres nomeados pelo rei. O novo Papa Gregório VII proíbe isso, né? Destitui esses e defende então a primazia da Igreja Católica sobre qualquer tipo de poder. Aqui tem um trecho muito interessante, né? No ano de 1080, ele vai escrever aos bispos: fazei de modo que o mundo inteiro compreenda e saiba que vós, se podeis ligar e desligar no céu, podeis na terra tirar e dar, a cada um segundo os méritos, os impérios, os reinos, os principados, os ducados, os condados e todas as possessões dos homens. Ou seja, a Igreja Católica agora, ela se coloca numa primazia. Henrique IV vai lutar contra o Papa e o que o Papa faz? Excomunga Henrique IV. A questão da excomungação é bastante importante porque vai fazer com que os súditos, né, não tenham mais o juramento de fidelidade. Se o rei não pertence mais à Igreja Católica, se ele foi excomungado, então não há por que continuar obedecendo esse rei. E aí sim nós temos o início dessa querela das investiduras, que está no áudio que eu vou disponibilizar. Obrigado.